Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu estou fazendo esse vídeo aqui e confesso para vocês, não é o tipo de conteúdo que eu gosto de gravar. Porém, chega um momento na vida da gente que também não se pode a gente ficar no silêncio, calado. De alguma maneira, eu creio que quando a gente faz um material como esse, a gente pode, em alguma parte no trabalho da igreja, estar ajudando. Principalmente de uma igreja que a gente ama, nasceu ali, foi criado ali, não está mais se congregando lá, porém tem amor, tem consideração, tem respeito. Afinal, onde se fala de Cristo, onde se anuncia o Evangelho, é lugar de valor. Então a gente precisa ter o respeito. Todo mundo sabe, já contei a minha história, eu comecei a me congregar ali na Congregação Cristã no Brasil em 1990. Me batizei no ano de 1991, exatamente no dia 9 de fevereiro. Ali, compreendi muitas coisas acerca de Cristo, vi o operar de Deus, conheci muitas pessoas boas, inclusive o que eu vou falar aqui, já adianto, respeito muitas pessoas ali dentro. Acredito que, infelizmente, hoje não é a maioria de gente boa ali, não. Tudo por experiência própria, falo a respeito do que estou passando. Mas ainda tem lá uns 30% que servem a Deus com muita diligência, com muita prudência, com muito amor e que têm a esperança de ver a igreja dar um passo importante para uma evolução e para uma pureza e por um respeito quanto às outras denominações, quanto às pessoas que servem a Deus numa outra igreja, não num outro aprisco, tá bom? Há uma confusão muito grande. Todas as igrejas que professam que Cristo é o Salvador, elas são o aprisco de Deus, ali estão as ovelhas do Senhor. Quando Cristo fala que vai agregar ainda ovelhas de outro aprisco, ele fala de pessoas que estão noutro aprisco, ovelhas que estão perdidas, desgarradas, e que ele vai trazer para a sua presença. Então uma igreja não quer dizer ali é o aprisco do Senhor, não. Todas as igrejas com suas ovelhas, formando ali a sua comunidade, fazem parte desse aprisco do Senhor. Então tem muita gente que ainda respeita isso. Reconhece que outras igrejas, que outras denominações fazem parte do processo de salvação. Elas não se reconhecem como a graça, porque a graça é Cristo Jesus, basta ler lá em aos Efésios 2. Não somos salvos por outro caminho, não tem outra direção a não ser Cristo Jesus na nossa vida. Eu quero dizer aqui então que respeito essas pessoas que são já minoria, embora seja uma igreja muito grande, e eu respeito muito a instituição, com seu estatuto, com seus pontos de doutrina. Quanto à instituição, não tenho nada contra. Olhando por aí, é uma bela igreja, tem uma bela intenção. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, meus irmãos, que eu fico entristecido, porque uma bela instituição como essa está sendo assassinada, está sendo afundada por muitos de seus membros. Muitas pessoas ali dentro não gostam de ser criticadas, ficam tristes quando o nome da igreja delas está na mídia de uma forma negativa. Eu também não concordo com crítica destrutiva. Detesto isso. Creio eu que toda crítica precisa ter um fundamento, uma lógica, e ela tem que vir para trazer benefício. O que está sendo feito aí também não concordo.
é uma pegação no pé, querem simplesmente destruir a igreja. Críticos, não precisam fazer isso não. Os outros 70% que pertencem a ela já estão destruindo essa bela instituição. É sobre isso que eu quero falar aqui. A congregação cristã no Brasil está sendo morta, afundada pela ignorância de muitas pessoas que ali frequentam. Por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, vocês não sabem a enxurrada de ataque que eu sofro aqui, uma intolerância religiosa muito grande. Saí de lá no ano de 2015. Estou fazendo um trabalho honesto e sincero junto de muitos irmãos e irmãs aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil, uma igreja que vai crescer muito, anotem aí, porque nós somos muito organizados, nós somos muito pé no chão. Nós não pisamos em qualquer solo, nós não entramos em qualquer quintal, nós não estamos entregando esse trabalho nas mãos de qualquer pessoa. Tem que ter um histórico, tem que ter uma aceitação, tem que ser uma pessoa íntegra na presença de Deus, idônea para cuidar daquilo que o Senhor nos deixou para ser cuidado. O patrimônio dessa igreja não são prédios, é o povo de Deus, as ovelhinhas do Senhor. Então eu estou aqui, não incomodando ninguém, trabalhando quietinho, no silêncio, junto de meus irmãos e de minhas irmãs, e estamos prosperando. Mas estamos sendo muito atacados por quem? Por membros da congregação cristã no Brasil. Não para, irmãos. Não para. Estou fazendo esse vídeo como um desabafo, para vocês orarem por nós. E para essas pessoas não fazerem mais isso, sirvam a Deus, se convertam e vão lutar pelo crescimento, pela manutenção, pelo menos, da congregação cristã no Brasil, essa bela igreja, essa bela denominação. Não cresceu tanto à toa, tem mérito, tem trabalho aí. Lá no passado, muita gente que arrancou toco, preparou a terra, lançou semente. E olha que o celeiro encheu, mas agora está ficando vazio. Tem gente que nem cesto mais para pôr um fruto tem, porque são ignorantes. Não gostam de ser atacados, mas atacam. Não gostam de ser criticados de forma destrutiva, mas fazem isso. Irmãos, são ofensas graves. Só nesse fim de semana eu perdi a conta de quantas pessoas bloqueei aqui no meu Facebook. As pessoas pedem amizade, a gente dá, oferece o trabalho, o espaço para elas também conhecerem alguma coisa ao nosso respeito. Sabem que a gente não pertence mais a essa igreja que elas frequentam e entram aqui para atacar, para desfazer, para fazerem julgamentos, inventarem histórias. Aqui na minha cidade eu fico triste, irmãos. Pessoas pelas quais a gente lutou, famílias, nos abandonaram, inventam mentiras. Em alguma cidade onde já tinha ICB, o ministério dessa cidade, sem me conhecer, sem saber de minha história, já está enchendo a cabeça da Irmandade lá com mentira. Já saiu por aí que eu agrido a minha esposa, que eu e o irmão Celso, que também nos ajudou aqui na fundação da ICB, que a gente brigava aqui de quebrar cadeira nas costas um do outro. Irmãos, estão dizendo aí agora que até caso com organista eu tive. No desabafo saiu alguma coisa que não tem nada a ver agora, já tem essa conversa também. É uma máquina, é uma fábrica de mentira. E isso não é só quanto ao meu caso, não. Eu recebo comentários de irmãos que sofrem discriminação no ministério, pessoas que têm coragem de chegar a mim. Aguinaldo, estão fazendo comigo o mesmo que fizeram com o irmão. Eu não sei se eu vou continuar a ficar aqui. Porque não vai ter condição para frente. É ministério perseguindo ministério. É irmão indo atrás de irmão. É reino dividido, por isso está correndo o risco de não permanecer, de não prevalecer. Irmãos, eu não vou falar aqui o que eu escuto, o que eu leio, porque é indecente. É indecente. E essas pessoas não estão ajudando a igreja, não. Elas estão destruindo essa linda obra que é a congregação cristã no Brasil. Irmãos, aqui eu não recebo críticas de pessoa da Assembleia, não recebo críticas de pessoa da Quadrangular, da Adventista, da Batista. Eles respeitam o meu modo de servir a Deus, o nosso modo de interpretar as Escrituras, porque cada um tem o seu modo de entendimento. Por isso que são muitas igrejas, muitos pensamentos, vários teólogos com vários troncos de teologia. Por isso que eu sou mais a Bíblia, eu procuro aprender dentro da Bíblia Sagrada. Eu não sou de Armínio,
eu não sou de Calvino, eu sou de Jesus Cristo, eu sou da palavra. O pouquinho que eu sei é dentro das Escrituras, porque eu leio, faço pesquisa, eu examino. Aqui nós cremos nos dons de Deus, como aí na congregação se crê, na revelação, na profecia. Vamos apanhar porque está saindo um novo evangelho que não crê mais nos dons de Deus, são cessacionistas, né, que pregam que tem a graça e não precisa de ter obra, pode ser uma má pessoa, pode ser um fofoqueiro, um mexeriqueiro. Então não é assim que a gente crê nos dons de Deus, que Deus fala na palavra, na pregação, lê-se uma palavra no culto e dali sai sim uma profecia, uma resposta para a vida da gente. A gente quer do jeitinho que vocês creem. Só que não fazemos, logicamente, o rebatismo, fizemos algumas mudanças, não nos consideramos aqui que a nossa igreja é que a graça é Cristo, não somos exclusivistas, fugimos das heresias, das apostasias que estão vindo aí antes da vinda de Cristo. Isso acontecerá muito, é bíblico, não fazemos parte desse número, louvado seja Deus. Procuramos respeitar o texto que a gente prega, estamos fazendo um trabalho belíssimo. E quem não conhece critica, talvez até com medo de a nossa igreja crescer. Irmão, nós não estamos competindo com igreja nenhuma. A nossa luta aqui é somente contra as hostes espirituais da maldade. Queremos vencer o inimigo de nossa alma. É para isso que estamos trabalhando, estamos pregando que Cristo salva, que Cristo ressuscitou, estamos falando sobre o reino de Deus, sobre os céus. Cremos que nós precisamos das coisas dessa vida, mas não estamos nos deixando ser materializados. Somos um povo espiritual. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, acrescentando que as demais coisas Ele nos acrescentará. Estamos programando estudo bíblico, em breve teremos, se Deus quiser. E estudo bíblico é uma coisa, culto é outra. Então lá em 1h30 não tem como ser uma escola bíblica mesmo. Ali estamos para louvar a Deus, para ouvir a palavra, para testemunhar, contar obra. A orquestra toca bonito, a irmandade canta bonito, temos um trabalho com as crianças, coisa linda estamos fazendo aqui. O inimigo não está contente. Só que o que entristece o coração da gente é que a única crítica que vem são dos irmãos da congregação cristã no Brasil, que falam que a gente está os imitando, que a gente é uma farsa, que a graça é uma só. É claro que a graça é uma só, e é Cristo Jesus, irmãos, não é igreja. Então eu fico triste porque esse tipo de gente está matando a congregação, está afundando a congregação. Ela é muito grande. Talvez alguém ainda não tenha sentido a diminuição, mas está diminuindo, irmãos. O que tem de gente parada, o que tem de gente desistindo, e se continuar assim, eu falo para vocês, gente de cabeça boa, gente de entendimento, que conhece a palavra, que sabe o que é o dom de Deus, o que sabe o que é a revelação, o que é a doutrina, não vai ficar aí não. Vai ficar só ignorante, defendendo o templo, defendendo cor de igreja, defendendo o nome, defendendo status, posição. Tenho tantos mil prédios próprios. Precisamos dos prédios, precisamos dos templos, mas não podemos ser crentes templários. Não devemos adorar o templo. Deus não habita em templo, em parede, em tijolo, em algo feito por mão humana. Ele habita em nós, porque nós somos a verdadeira igreja de Deus. Quando falamos igreja, no sentido vamos nos congregar, nos ajuntar, é uma comunidade que se reúne, é um grupo de irmãos que são cristãos, que têm o mesmo objetivo, que é anunciar o evangelho, andar por ele, seguir a senda divinal e um dia morar no céu. Isso é igreja, um povo que se ajuda, porque ninguém pode viver sozinho não. Uma andorinha só não faz verão, como diz o ditado. Então, irmãos, termino aqui pedindo oração de vocês. Estamos sendo muito atacados, ofendidos. Isso é muito triste. Eu faço esse desabafo. Gostaria até que esse vídeo fosse compartilhado para que chegue nessas pessoas. Eu vou falar para o ministério da congregação. Já fui procurado aqui 2 vezes para voltar porque viram que sou inocente, que eu não cometi nenhum tipo de pecado, nenhuma falha. Fui vítima de uma perseguição. Se quiserem visitar a minha casa, visitem, mas para falar das coisas de Deus e conversar sobre outros assuntos, sobre volta, jamais, irmãos. Não quero. Vou encerrar com a ajuda e permissão de Deus a minha carreira, servindo a Deus aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil, que está crescendo. Estamos com um plano de expansão organizadinho, devagarzinho, mas que vai para todo o Brasil e para fora dele. Muita gente ainda vai ouvir o nome dessa igreja. Vai saber sobre o nosso trabalho. Um povo sério. Aqui não tem perseguição de ministério.
Amamos os dons uns dos outros. Queremos ver o outro crescer e a gente diminuir. Aqui a Irmandade se preocupa uma com a outra. Tem problema? Tem. Porque a gente vem de uma cultura centenária, somos dissidências da Congregação Cristã no Brasil, então a gente está tirando certas capas dos nossos ombros que nos fazem mal aos poucos. Estamos indo bem. Eu estou feliz em ser ancião aqui agora. Enquanto ancião e cooperador do ofício ministerial na CCB, fiz um belo trabalho, não preciso de tapinha nas costas, e alguém dizer, você fez isso, fez aquilo, eu sei o que eu fiz e o que Deus fez na minha vida. Onde eu pus a mão, Deus colocou a dele. Cheguei a atender 7 igrejas ali, todas evoluíram, todas prosperaram, porque preguei o Evangelho, preguei a verdade. Não preguei heresia, leio a Bíblia, oro muito. Sou muito dedicado a Deus, sou falho, sou errante, preciso aprender muito ainda. Mas eu sei que Deus está comigo, com a minha esposa, irmã Lucélia, com meus filhos, Lucas Paulo e Ana Paula. Irmãos, eu estou numa alegria só, minha família também. Já estamos viajando para várias cidades e eu estou muito feliz. Irmãos, vocês não sabem o quanto eu estou feliz aqui. Então, repito, não quero aqui entristecer as pessoas que me seguem. 95% das pessoas que estão nesse canal são da Congregação Cristã no Brasil, mas pessoas boas. Fazem comentários saudáveis. De vez em quando aparece um engraçadinho aqui, mas que nem inscrito é. A gente bloqueia, como eu bloqueio no Facebook, tá tranquilo. Mas eu fico triste. Uma igreja tão linda, tão maravilhosa, parte do ministério ignorante, bruto, só sabe tirar a liberdade, só sabe pregar prosperidade material, só sabe falar de Deus, vai fazer isso e aquilo, só fala de vida financeira, vou dar casa, vou dar carro. E mais as intolerâncias religiosas que tem, isso está matando. Isso está afundando essa bela instituição. Fico triste, porque um dia fiz parte. E participei de um tempo que tinha ignorância sim, mas tinha um tempo de pureza. Deus visitava a igreja, não tinha fofoca, os irmãos voltavam lá de São Paulo das reuniões, era um testemunho em toda a igreja, o povo chorava, traziam lindas obras, era uma pureza no se congregar, no se ajuntar. Agora, quando saem lá de São Paulo, vêm para Franca, para as demais cidades, é só fofoca, é só problema. A coisa mudou muito. Não tenho, confesso, o mínimo desejo de um dia me congregar ali, de me sentar em um desses bancos. Quero ficar aqui, na ICB, Igreja Cristã no Brasil, respeitando as outras denominações, orando por elas e sabendo que todos somos um só aprisco na presença de Deus. Há um só pastor, há um só rebanho, há um só Espírito, há um só batismo, há uma só doutrina, há uma só Bíblia Sagrada, há uma só graça. É nisso que eu creio. Deus seja louvado.